Saudações, senhores. Hoje vim conversar com vocês sobre um tema que me ocorreu há alguns instantes, baseado em uma profunda conversa. E você pode reparar como é que a inteligência emocional ela é desenvolvida, de que modo ela é verossímil, ela é incorporada na personalidade como um dado inerente, como algo que já estivesse lá, e de que forma a inteligência emocional ela é comentada por aí. Como é que podemos testar verdadeiramente a inteligência emocional? A capacidade de interpretar a situação de acordo ou com os critérios do que realmente aconteceu e do que deve ser feito com relação a isso. O grande comentário feito sobre inteligência emocional é um recorte de certas atitudes que demonstram um distanciamento completamente indiferente à questão, como se aquele algo fosse nulo, não tivesse efeito sobre você, não tivesse nenhuma propriedade, não estivesse relacionado com algo íntimo. É você se portar diante de algo desconfortável como se aquilo fizesse o menor dos efeitos. E tudo isso que é dito como inteligência emocional, como o aspecto de desenvolver uma estrutura tão sólida que você se porte impassível diante do esmorecimento de outra pessoa, diante do sofrimento de outra pessoa, diante de um dano que alguém tente causar, mas é que a inteligência emocional ela está mais para um dilaceramento voluntário da consciência. Como assim? A consciência precisa estar disposta a se inserir em contextos onde há confronto, seja imediato, seja que ele chegue no momento tardio, seja em ocasião de uma questão mal resolvida, mas a inteligência emocional, ela é um retalho do que se cristalizou, é uma herança da sua vitória sobre uma afetação que para você é algo primário, é vital, algo que lhe causou mal, e não é que este algo não tenha mais poder de afetar, é que este algo foi assimilado pela consciência e passou a representar uma imagem por si só, onde ao bater o olho você identifica. Não é necessariamente a sua capacidade de não sentir mais aquilo. Não é a frieza. E o que é cultuado, cultivado, propagado é de que os homens, digo isso de forma geral, homens e mulheres, devam ser senhores tão potentes que elas perdem a sensibilidade, sensibilizem a sua forma natural de sentir as coisas. Claro que existem casos onde as pessoas possuem formas de sentir que são alterações do sentimento próprio da questão, que é uma deformação do sentimento através de um exagero, através de uma neurose, o que é que seja. Mas é que a inteligência emocional, ela deve ser um atestado da sua infinita, vamos substituir infinita pela sua resoluta capacidade de ser dilacerado, de ser, de certa forma, cortado, de ser erguido por outrem, de ser violado intimamente nos princípios, ao mesmo tempo em que há uma reconstrução imediata dessa brecha. É uma sujeição à própria ferida que a realidade, em qualquer circunstância, pode te colocar e a sua capacidade de se reconstruir num formato dessa mesma debilidade. Então, ao ser ferido, violado, ao ser descoberto,
a consciência reconstrói-se utilizando a forma exata daquela debilidade, daquela ferramenta de invasão psíquica. A inteligência emocional está muito mais ligada à sua capacidade de contar para si mesmo onde foi que aquela história se perdeu. Onde foi que, dentro da previsibilidade, da costumeira convivência, da costumeira frequentação, onde é que se instaurou os famosos campos minados do sentimento que acabaram tocando em certas áreas mais íntimas suas e que lhe ocasionaram feridas. A inteligência emocional não é um dado apreendido como uma teorização sobre padrões heróicos e virtuosos de se portar em circunstâncias adversas. Inteligência emocional não é isso. Inteligência emocional é uma reformulação psíquica de assimilar, de traduzir, de desenhar, de definir um mal insistente que está te desgastando. A inteligência emocional está muito mais para uma capacidade criativa de conhecer o mal, fazer com que o seu dano se torne nulo. Não porque o seu efeito não é sentido, mas porque o seu conhecimento já é antecipado. E nessa antecipação do conhecimento, a movimentação que você pode fazer é a de deixar previamente preparado a reconstrução para um dano que vai chegar. Não é um impedimento do dano, nem necessariamente essa sua forma extremamente inacessível de não ser afetado pelas coisas. Na verdade, a sua não afetação pelas coisas pode se traduzir por uma insensibilidade, que é a conjuntura oposta do ser humano, que é a demonstração aparentemente vitoriosa da sua extrema vulnerabilidade. A indiferença está muito mais dado para alguém que já não pode resistir por si mesmo. Então, desiste imaginativamente de sofrer pela questão. E o problema é quando há a desistência de sofrer pela questão mentalmente, não o ato destrutivo de passar as mesmas imagens sem fechamento, mas é que não há uma aceitação em criar para si um diálogo com aquela mesma circunstância, porque afinal é indesejável. E essa aparição indesejável acaba sendo esmagada pela sua visão de ter um porte de infinita possibilidade de não ser atingido. Melhor dizendo, não infinita possibilidade de ser atingido, mas uma infinita incapacidade de ser participante daquela mesma disputa. Na verdade, a sua indisposição em se lançar a uma frustração, em se lançar a uma provável decepção, está muito mais ligada à sua incapacidade de reconstrução do que a preservação de si mesmo como pressuposto do amor próprio, que é o que fala. E esse seu excesso de autopiedade, esse seu fingimento de amor próprio, é o que lhe enfraquece diante das menores demandas das coisas. Como a inteligência emocional, ela não é muito bem exemplificada
de quais são os seus atributos supremos, máximos, o que é que alguém tem que ter para ser verdadeiramente desenvolvido emocionalmente, é subvertido, alterado, pervertido da nossa cultura diante da aparência em descartar qualquer coisa que lhe seja contrário. Contrário e que possa lhe causar algum dano. Essa inteligência emocional, que muitos colocam como uma espécie de frieza, ela muitas vezes, na maioria, ou quase em todas elas, é um congelamento interior em não tendo suporte mental para conduzir a narrativa, de paralisar os processos mais naturais do homem, que é a imaginação, que é o muitas vezes degladiar-se sobre algo que não tem resolução, e essa sua indisponibilidade a um sofrimento, vamos colocar vital, é o firme atestado de que você sempre vai ser cercado por esses mesmos lados. Eu lembro dos sonetos de Camões e de grandes outros poetas que, sendo constantemente vilipendiados, açoitados, envergonhados, na herança do amor que queriam possuir, da mulher que amam, ou da realidade que desejavam, por mais que eles tivessem consciência de que sofreriam novamente, e embora tendo completa lucidez do porquê o sofrimento se deu, eles se lançavam inocentemente ao mesmo lugar onde foram feridos, que é exatamente o soneto em que Camões vai falar de Téléfo, que foi ferido em Troia pela lança de Aquiles, que diz que Téléfo, quando foi ferido por Aquiles, foi até um curandeiro para buscar a sua recuperação. E o curandeiro diz assim: olha, a sua cura está em tornar o campo de batalha e tornar a ser ferido pela mesma lança. Ele foi até um oráculo, pedir conselho, e ele vai sarar através de uma lança que em sua ponta carregava consigo. É uma lança que Aquiles banhava numa água específica e que tinha um potencial de dano. Mas que Téléfo tinha essa escolha, essa disposição. Como que você, ferido do campo de batalha, precisando ser curado, vai torná-la novamente? É impossível isso. É impossível. Mas não está necessariamente na sua ação de correr até lá como um desesperado, procurando o dano mais próximo. Não é isso. Mas em procurar a mesma ponta aguda que te fez sangrar. E revisitar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até que você desenvolva não uma completa indiferença ao sofrimento, não é isso. Mas para que não haja mais, na ponta dessa lança, a perfuração te faça sangrar sem entender a causa. O problema não é sangrar. O problema é sangrar sem entender a causa. A pele é feita para cicatrizar. As palavras são feitas para serem gastas. Claro que com dose bem medida. Você não pode escoar a água do seu espírito gratuitamente. Os ouvidos são feitos para ouvir. E ouvir belas palavras. E assim como a dor parece como uma musa que deseja atenção,
ela precisa ser cortejada, porque a consciência só cresce sob atrito. E a expansão imaginativa precisa necessariamente do seu contrário. Então, pelos contrários o entendimento nasce. Aristóteles já sabia disso. A mente funciona por dialética. Não é uma teoria que Aristóteles está criando. Ele está demonstrando, revelando um dado inato da natureza. E como ela funciona? Funcionamos por contrários. E essa sua disposição em revisitar a mesma dor, ainda que possa causar feridas profundas, a maior profundeza da ferida é a maior profundeza do conhecimento. Não que não hajam pessoas que apenas gostam de repetir padrões. Não é isso que estou dizendo. Estou falando do desejo insaciável de resolver questões, de esclarecer por si as coisas que estão lá, não para se confortar, colocando acima delas, como se não precisasse delas. Não é isso. Mas é de uma coragem em entender que o papel daquela coisa naquele momento é ferir você. Para que assim você tome alguma consciência, algum desconforto e possa reparar os caminhos onde essa lança conseguiu se impregnar. Onde foi que essa ponta aguda conseguiu achar profundo espaço na sua consciência? Em qual lugar ela se dirigiu? Por mais que seja uma lança, ela pode ser até uma lança mágica e se transformar numa serpente e procurar um caminho totalmente diferente do que você presumia. Então, muitas vezes, a dor de onde você imaginava não era de lá, era do outro lado. Mas é que essa inteligência emocional, ela precisa não apenas da sua disposição em frequentar o desconhecido, em consentir ser ferido e em entender a quantidade do sangue para aquela questão, mas em também conseguir dizê-la quais são os objetivos dela. É como se você, ao falar quais foram os objetivos dela e onde foi que ela lhe tocou, é a partir desse momento que os efeitos passam a ser retardados, começam a recuar, começam a silenciar. E nesse silenciamento há essa reconstrução de, vamos colocar, de pele, uma troca de pele, como se fosse uma cobra. Então há uma transição da personalidade em que vai se livrar dessas roupas que agora são imprestáveis e vai assumir uma nova identidade. Não que você se torne uma outra pessoa, mas é que você se torna mais alinhado com a sua própria constituição. E esses reparos são feitos progressivamente, na medida do que você suporta. É aí que tá, posso até utilizar uma afirmação, inclusive bíblica, que Deus dá a cada um conforme suporta, ele não pesa a mão. E esta é a sua herança momentânea. Esses são os dados que lhe aprove serem dados para que você possa conduzi-los da melhor maneira possível. E o modo de não criar com isso uma certa idiotização da experiência em querer vingança ou qualquer coisa que seja, é que você precisa, por mais que você possa dizer que é melhor do que isso, de que você não merece e todas essas desculpinhas esfarrapadas, você precisa aceitar os estágios da dor. Aceitar que ela está lá para que te faça
desenvolver sobre si uma série de concepções que você jamais desenvolveria sob um certo estímulo. E esse estímulo lhe toca até o fundo da existência. E a partir dele você cria para si uma nova capacidade de interpretar ou de prever antecipadamente em quais pontos você é mais sujeito a se dobrar. E a inteligência emocional não está, novamente, em entender ou de subverter, silenciar qualquer efeito danoso, qualquer efeito indesejável, mas de conhecer o caminho exato por onde os seus joelhos vão se prostrar, por onde o seu ânimo, o seu humor irá se dobrar, seja na desmotivação, seja na desistência, o que quer que seja. A inteligência emocional, ela está mais para uma amplitude de experiências frustradas, muitas vezes assimiladas com experiências maravilhosas, que as duas coexistem, luz e trevas, né? Luz e sombra. E você enxerga a bondade assim como você também enxerga a dose calculada, não de maldade, mas de estranhamento à bondade. Esse estranhamento vem e lhe contesta da bondade no momento. Ele cai em si de que não pode haver um relaxamento inocente diante da aproximação dessas provocações psíquicas. É um estágio incontestável de... É uma grande forma de você averiguar a estrutura da personalidade diante de um domínio mental, diante de uma lucidez imaginativa, diante de uma fluência dos acontecimentos e dos afetos que fazem constranger a todos que já por esse mesmo caminho passaram, só que passaram olhando para o chão. Passaram mais rápido, para que a mera vista daquela coisa não as amedrontasse ao tal ponto que as fizessem ter pesadelos à noite. Essa sua disposição em olhar de cabeça erguida à escuridão, tentando detectar quais são os fantasmas. Isto é extremamente difícil, porque parece que está ligado intimamente a quem somos. E essa nossa identidade, esse seu costume de se sentir a si mesmo, é ele mesmo que lhe trai quando algo diferente do que você deseja para si se aparece. Aparece, se apresenta, tenta se oferecer e muitas vezes até persuade. E você consente, e nesse consentimento você percebe uma grande fraqueza. É nessa fraqueza onde certas decepções são introduzidas que devemos estar preparados nos imprevistos das próprias oscilações emocionais. E o que é mais difícil na inteligência emocional é que não há um guia, um código, não há necessariamente um manual que você possa acompanhar fidedignamente para se orientar se o seu caminho está sendo verdadeiro ou apenas é uma cópia, você é um farsante. Tudo isso que vai lhe dizer é a sua capacidade de envolver a imaginação com a palavra e associar a experiência. Quanto mais rápido você fizer isso,